Fala comigo, Rubro Negro. Galera, tô trazendo aqui pra vocês aí um trechinho do programa Paneleiros aí da FQD TV. Tá aqui na descrição, tô o link do canal oficial deles lá. Você tem esse programa aí na íntegra. Foi o programa de hoje. Bora dar uma olhadinha no que é que os anti-flamenguistas aí falaram sobre o empate do Mengão contra o Internacional. Até o palmeirense, senhor Felipe Facincani, aí o mais à direita, aqui à direita de vocês no caso, da tela, concorda que foi um empate, meu amigo. Aqui foi patético, o Flamengo pode. Eu acho que até custou a classificação do Campeonato Brasileiro aí. O Flamengo vai ser vice por conta desse jogo, na minha opinião. Não vou nem debater as polêmicas do jogo entre Palmeiras e Vitória, que é chovendo molhado. Todo mundo sabe que o Palmeiras foi beneficiado e não há o que fazer, né? A CBF não vai reverter esse jogo. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hype os vídeos, até um desânimo falar, né? Mas vai fazer o quê? Vai sentar e chorar? Vida que segue, né? Todo mundo sabe que o Palmeiras foi beneficiado, mas ninguém pode fazer nada. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo, um videozinho tópico esse aqui, partiu pro vídeo, dá até um desânimo, mas bora lá, bora ouvir o que esses anti-flamenguistas aí falaram sobre Flamengo 1, Inter 1. O Flamengo, 2 tropeços, hein? Sim. E a gente pode dizer que... Bem. Exato, porque uma coisa, assim, você fala assim, historicamente, puxa, um empate com o Inter em Porto Alegre é um mau resultado? Não, na história do futebol brasileiro, você vai jogar em Porto Alegre, você sai com um empate, caramba, pô, ó, belezinha, foi muito bom. Mas nós estamos vivendo uma outra realidade do futebol brasileiro. Uma realidade do futebol brasileiro e desse campeonato em particular. Nesse campeonato em particular, o Inter é um time que está na beira da zona de rebaixamento. O São Paulo, que o Flamengo enfrentou no Rio de Janeiro, é um time capenga, é um clube em ebulição, é um clube que está cheio de problemas, que tem transfer ban, que não consegue inscrever jogador, que isso, que aquilo. Então o Flamengo deixa de ganhar 2 pontos contra o São Paulo em casa. Sim. E eu acho que deixa de ganhar 2 pontos com o Internacional também. Com certeza. Total. Com certeza. Ó o time do Inter, tá na escalação. Matheus Cunha, um goleiro limitadíssimo. Sim. O Rocher, que Flamengo tá manda embora. Cadê o Rocher? O Rocher tá machucado. Aí você pega o Bruno Gomes, é um bom lateral. Bruno Gomes veio de onde? De onde veio o Bruno Gomes? Do Vasco, tá? Do Vasco. Aí você tem Gabriel Mercado, argentino, Maripan também. Vitinho, veio de fora. Vijagra, argentino, bom, muito bom. Dos raros que se salvam nesse meio campo do Internacional. Bruno Henrique, já pesado. Bruno Henrique é aquele que jogou na Portuguesa. No Palmeiras, isso. Portuguesa. Também, Palmeiras. Corinthians também. Corinthians também. A gente sempre cedendo jogadores para os nossos co-irmãos, né? Sempre pegando refúgio. Matheus Bahia. Bernabé, argentino. Carboneiro, colombiano. E o Alan Patrick, de falso 9. Aí, aquele Juninho zagueiro, um dos caras mais... Nossa senhora, caneludos que eu vi jogar. Zagueiro, que era do Curitiba, jogou no Palmeiras. Paulinho Paula. Caleb estreou ontem, né? Veio do Fortaleza, foi isso? Isso, Fortaleza. Félix Torres, pelo amor de Deus. Aí o Alejandro, que foi artilheiro um dos artilheiros do brasileiro, né? 2023. Aí você pega o banco aqui. É aquele Alejandro com R. Isso. Do Atlético Mineiro. Sim, acho que foi 2024. Então, de resto, aí você tem o Antony, goleiro, na reserva. Você tem o menino Pedro Cauã, que é um zagueiro barra lateral. O Luiz Felipe, que veio também do Inter, zagueiro. No banco, o Alex, outro garoto, tá? Que é um meiazinho, um volante. O Alan Rodrigues, que é meia, uruguaio. Tava no banco ontem um menino chamado Gabriel Vinícius, que é um meia atacante do Sub-17 do Inter. E o João Pedro, um atacante do Sub-20 do Inter. Ou seja... E o Flamengo, Facincani? O Flamengo não tinha obrigação, então, ontem de ganhar o jogo? Sim. Não vou dizer obrigação, mas... O Flamengo é muito mais... O Flamengo não tá jogando nada. Nada. O Flamengo é muito mal. Cara, ontem, qual a justificativa pro Carrascal ser titular? Nenhuma. O Léo Ortiz já não tá na hora de voltar a ser zagueiro do Flamengo? Ele continua entrando como volante. Ele não entrou. Tá o Vitão na zaga. Pô, que lesão é essa do Léo Ortiz? Né?
Aí, vamos lá. Então não tem o Léo Ortiz. Acabou o Danilo? O Danilo jogou titular da Copa do Mundo e não sai pro Flamengo. Já tem o Vitão na zaga e não pode ter o Danilo, que no ano passado foi campeão da Libertadores com gol do título. A troco do que vai jogar o Vitão? Né? A Arrascaeta jogou ontem, né? Entrou e... Jogou, ainda tá sem ritmo, normal. Mas você vê que o gol sai dele, né? O Flamengo depende único e exclusivamente do Arrascaeta. Só. Mas aí você tem, por exemplo, o meio-campo. Ele sacou o Everton Araújo. Poderia ter feito o Everton Araújo com o Pulgar e sobe o Jorginho pra jogar com o Arrascaeta. Desfaz um pouco o sistema em alguns momentos. Se não tá dando certo, ganha um pouco mais de meio-campo. O Samuel Lino tá jogando bem, beleza. O Pedro, esse daí você não tira. Mas aí o Carrascal titular, por quê? Por quê? Por que não dá pra mudar um pouco da formação do time? Cadê o Saul, que não entra mais? O Saul serve pra quê? E outra coisa, o desenho coletivo do Flamengo. O Flamengo é um time que dá muito espaço. O Flamengo hoje é um time que, sabe, que ele joga sem combatividade. O Flamengo dá muita impressão de depender exclusivamente do talento dos seus jogadores, talentos individuais. Hoje sim, com o Felipe Luiz não era assim. Não era. Com o gol de ontem do Flamengo, inclusive, sai de talento individual, de jogada de jogador bom, né? Que sabe o que fazer com a bola. Claro. E que toma as chamadas decisões certas no momento certo. Mas falta coletivo no time mesmo. Falta ver esse time jogar e falar assim, pô, o Flamengo joga assim. A gente não sabe direito. O Leonardo Jardim, ele tem sido já bem criticado pela torcida do Flamengo, né? Como o Facincani falou esses dias, se não passar na Libertadores, é rua. Talvez até antes disso, né? Rua, se não passar na Libertadores, tá fora. E é com o Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro. O Leonardo Jardim tem emprego dele contra o Cruzeiro. Sim. Que era o emprego dele, não? Porque vamos supor, tá? Vamos supor que o Palmeiras some mais pontos no Brasileiro e o Flamengo naquelas entre rodadas de Libertadores, que vai ter um jogo de Brasileiro, ele não vence. E o Palmeiras vai lá e sem querer vence. Tá? Sem querer que eu digo assim, só dando um exemplo, tá? Quer ver? Aí o gol do Flamengo, né? Vou colocar aqui, o Flamengo... Olha a bola que o Arrascaeta dá ali, como ele limpa a jogada, né? Não, o Arrascaeta é um acima da média. Ele dá o passe que começa a jogada do gol e depois os caras perdem o gol e ele resolve, ele conserta. O Flamengo tem o Vitória em casa. É jogo pra ganhar. Tá? É jogo pra ganhar. Depois ele tem o Mirassol fora. Jogo duro. Então, antes do Cruzeiro, ele tem Vitória, Cruzeiro, Mirassol fora e Cruzeiro. Esses dois Cruzeiros são os dois da Libertadores. E depois vai ter um Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Tá? Cruzeiro pelo Brasileirão. Em agosto, Flavinho, pode acabar o ano do Flamengo como acabou do Palmeiras em 24. Total. Sim, se o Flamengo não tem Copa do Brasil, se ficar fora da Libertadores. E aí vai sobrar um brasileiro que, beleza, ele pode tentar buscar, mas vamos supor que abra uma pontuação o Palmeiras de 3, uma vitória a mais que o Flamengo tem um tropeço aí, e fica nessa diferença de 8, 9 pontos, vinagre. Vinagre. Vinagre com demissão. 8 pontos. Não pega, cara. E com demissão do Leonardo Jardim. Eu não sei se vocês têm essa impressão, é o Campeonato Brasileiro mais chechelento dos últimos tempos. Eu concordo. Porque já sabe. Só tem os dois. Começou só com esses dois. Porque todos os outros que às vezes a gente imprensa, eu não me incluo, tá? Mas me incluo na imprensa, não me incluo entre os que forçam barra. De dizer que o Campeonato Brasileiro é demais, é um dos mais disputados do mundo, é uma liga espetacular, que aqui é sensacional, que puxa a vida, sempre o campeonato começa com 8 times lutando pelo título. Isso é mentira. Né? Mas você pega aí nas primeiras rodadas, claro, nas primeiras rodadas todo mundo está disputando o título, porque você não tem como distanciar. Que, por exemplo, depois de 5 rodadas você fala assim, nossa, que campeonato bom, do primeiro ao 10º, 3 pontos. Sim, 5 rodadas. Claro, gente. lógico. Tá todo mundo começando. Mas que nem agora, né? Se o Corinthians ganhar hoje, o terceiro colocado fica a 11 pontos do Palmeiras. 11 pontos. Se o Corinthians ganhar do Atlético Paranaense, que é bem possível, porque joga em casa. Sim. Itaquera, sabe como é que é Itaquera? Né? Itaquera espirrou, opa.
O Corinthians ganhou do Atlético Paranaense fora, foi a única derrota do Atlético. Em casa, né? A derrota do Atlético em casa. Isso. Então, bicho, o campeonato é um campeonato que tá mortinho. O Palmeiras esse ano, desculpa, é o Bayern de Munique, cara. Até porque o Flamengo tá ajudando bastante, né? Sim. Não sei se lá na Alemanha a arbitragem ajuda tanto assim o Bayern de Munique, né? Não sei, por exemplo, na Alemanha recentemente o Xabi Alonso foi campeão com o Bayer Leverkusen, né? Você tem lá os dois maiores, você tem tanto o Bayern quanto... Eu esqueci o nome do outro agora, cara, o time que o Marco Reus jogava. Eu esqueci o nome agora, aquele amarelo, Borussia. Você tem tanto o Bayern quanto o Borussia, né? São dois times que disputam, são o Flamengo e o Palmeiras de lá. E o Xabi Alonso conseguiu ser campeão alemão com um time totalmente zebra, que é o Bayer Leverkusen, né? Pode ser ali a terceira maior força, não sei como funciona, quem que é o terceiro maior da Alemanha, pode ser ele, pode não ser, não tenho essa informação, mas conseguiu fazer isso. Você vê um Fluminense sendo campeão aqui, um Cruzeiro talvez, você vê um próprio Internacional, um Grêmio sendo campeão brasileiro? Não, né? Nem eu consigo. O Atlético Paranaense está na briga, tá perto do Flamengo, se o Flamengo bobear pode virar terceiro colocado, mas não vejo o Atlético Paranaense passando o Palmeiras sendo campeão, não vejo. Isso aconteceu na Alemanha, né? Graças aí ao senhor Xabi Alonso, que foi no Real Madrid, foi um fiasco no Real Madrid. Por culpa dele, tanto faz, isso não vem ao mérito, mas eu duvido, cara, não vejo o Campeonato Brasileiro como dois só brigando. Mas enfim, a grande verdade é que desde ano passado tentaram dar esse campeonato Palmeiras, não conseguiram por pura incompetência do time alviverde, né? Entregaram o Campeonato Brasileiro no final pro Flamengo, o Flamengo não desperdiçou a chance, conseguiu ser campeão brasileiro ali com o Felipe Luiz. Agora esse ano o Flamengo não está sendo competente, não está sendo um time que aproveita as oportunidades que tem, você empatou com o São Paulo e com o Internacional, conseguiu, por muita sorte, que o Palmeiras perdesse pro Atlético Mineiro, mas esse jogo contra o Vitória, fizeram de tudo para dar a vitória pro Palmeiras, e foi o que aconteceu, 4-0, agora o Palmeiras tá a 8 pontos na frente do Flamengo, né? Eu acho que já era o campeonato, mas enfim, ano passado aconteceu, quem sabe esse ano não aconteça, mas a questão é que ano passado o Flamengo aproveitou a chance que teve, esse ano isso não aconteceu. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Ou de prática, vocês já sabem. Eu vejo vocês no próximo e até mais. Falar do que aconteceu ontem entre Palmeiras e Vitória dá até desânimo de falar de futebol. Até mais.